Chegou o momento da sexta e última reportagem da série sobre saúde do solo com o engenheiro agrônomo Ismael Lopes. Hoje vamos ver como é fundamental aplicar técnicas adequadas de manejo para os terraços. Olha só. Nós já conferimos então as qualidades físicas, químicas e biológicas e hoje, no último episódio da série Saúde do Solo, a gente vai entender a importância de avaliar as estratégias para perceber se o sistema de terraceamento está adequado na propriedade. E por isso hoje estamos aqui avaliando esse terraço, né, professor Ismael? Isso, exatamente, né? O que nós temos focado é das premissas dentro da conservação de solo e de água, né? E a gente busca que tenha infiltração, né? Que tenha essa fertilidade química, física e biológica. Mas o terraço ele é essencial dentro do nosso sistema, tanto é que é uma das premissas, né? Do sistema conservacionista é eu ter o sistema de terraço adequado. E como é que eu sei que está adequado? Fazendo essa avaliação do sistema de terraceamento. Professor Ismael, quando se fala em terraceamento, a gente pensa que é a salvação da pátria, né? Resolve todos os problemas. É uma das premissas. Existem outros, mas o terraço seria uma das premissas principais e mais importantes desse processo. Isso, o professor colocou uma frase bem importante, né? É uma das, né? Só que o que está acontecendo? Às vezes o produtor, ele quer tirar esse terraço, né? E para tirar esse terraço eu preciso ter critérios, eu preciso avaliar o meu sistema, né? Hoje nós temos muitas ferramentas que podem contribuir com o produtor, né? Então eu tenho que saber que essas premissas, elas precisam ser cumpridas para que eu não tenha problema futuro, né? Principalmente com erosão, caso eu tire esse meu terraço e eu tenha chuvas de alta intensidade que extrapola a minha infiltração. Aí eu vou gerar lâmina de escoamento e vai ter a erosão na minha área, né? Tudo isso feito dentro das normas técnicas, né? E o agricultor tem que pensar o seguinte, ele tem que fazer a manutenção desse terraço também, né? Uma vez feito esse terraço, eu preciso manter a qualidade desse terraço, né? Por isso é que a gente chama de terraceamento adequado. É eu trabalhar, né? A premissa é esse terraceamento adequado, eu avaliar, né? Eu preciso saber quais as condições. Em cima disso, dessa avaliação, eu vou constantemente fazendo essa manutenção do meu terraço. Porque todo ano, quando eu estou fazendo a semeadura, que eu estou passando a minha semeadora em cima, eu estou baixando a crista do meu terraço, eu estou baixando a capacidade de retenção do meu terraço. Então a premissa é eu avaliar esse terraço, caso eu não saiba, eu avaliar esse terraço, conhecer o meu sistema, para que eu possa saber se ele está adequado ou não, né? Agora esse terraço, Ismael, antigamente você não tinha dado suficiente para, vamos dizer, dimensionar o seu terraço. Hoje, com essas estações meteorológicas, hoje é possível você fazer um terraço altamente adequado à precipitação e à declividade que você tem na sua lavoura, né? Exatamente. Hoje nós temos ferramentas que contribuem para isso, né? Nós chamamos até de agricultura de precisão, né? Então, quais são essas ferramentas? Hoje nós temos a normal climatológica, né? Que nós sabemos o histórico de chuva da região, então nós sabemos de chuvas de alta intensidade, por exemplo, posso pegar qual é a possibilidade de eu ter uma chuva de 80 milímetros ou qual é a chuva de maior intensidade em 20 anos. Essas indicações mais precisas. Isso, eu consigo trabalhar isso aí. E também eu consigo fazer avaliações pontuais, né, para eu saber qual é a infiltração de água no meu solo. Através, por exemplo, do infiltrômetro de Cornell, né, que é um simulador de chuva portátil, eu consigo saber qual é a infiltração. Em cima da chuva de alta intensidade e a infiltração que eu tenho pontual no meu talhão, eu consigo fazer esse ajuste, né? Eu consigo avaliar esse meu sistema de terraço, consigo dimensionar o terraço com a altura ideal para o produtor trabalhar, com a distância entre terraços ideal para ter um seguro, né, dessa minha área. Então eu consigo fazer, através da agricultura de precisão, eu consigo trabalhar a qualidade. Hoje nós temos, por exemplo, os drones, né, que geram imagens de alta resolução, eu consigo gerar um ortomosaico da minha área e eu consigo ver declividade desse meu talhão,
né, da minha área. Em cima disso eu consigo gerar cotas, né, que seriam as linhas, que são as curvas, que facilitam bastante. Posso até gerar esse projeto, colocar no meu trator e o meu trator, através do piloto automático, já levantar o Já meu ter terraço. esse mapa, né? Já ter esse mapa já Esse pré-estipulado. já pré-estipulado, então eu já vou lá, eu vou ter precisão. Não é isso que acontecia nos anos 80 até 90, né? Mas hoje nós temos ferramentas adequadas de agricultura de precisão que a gente consegue fazer com qualidade o dimensionamento desse nosso sistema de terraço. E professor Ismael, agora a gente já entendeu então que é importante fazer esse manejo, né, do sistema de terraceamento e na prática, né, de que maneira ele vai auxiliar para o produtor ter um manejo conservacionista do solo a longo prazo, por exemplo. É preciso sempre fazer a manutenção desse sistema, mas de que maneira ele vai na prática auxiliar o produtor ter o maior controle da lavoura? Veja bem, o que pode ser feito, né? Nós estamos falando aqui em termos de tecnologias de ponta, mas nós temos ferramentas também que podem ser usadas como o nível óptico, até o nível de mangueira, né? Que a gente pode fazer seções desse nosso terraço trabalhando essa capacidade da seção do nosso terraço, que é uma avaliação que consiste em trabalhar o nível óptico, né? Então eu vou pegar, vou colocar essa minha régua na crista do meu terraço, né? Lá em cima na crista do meu terraço, vou plotar essa cota, aí depois eu vou plotar também uma cota na parte interna do meu terraço, e aí por diferença eu sei a profundidade do meu terraço. Buscando a primeira leitura na base contrária da minha crista, buscando uma leitura inicial, eu consigo saber a largura do meu terraço. Como a forma do terraço é basicamente um triângulo, utilizando então a largura do terraço e a profundidade, multiplicando por 1 metro de seção esse meu terraço, eu consigo calcular a capacidade que esse meu terraço tem de suportar em volume de água. Né? O terraço seria então assim, a grosso modo, né, uma maneira de você evitar a erosão e manter essa saúde do solo que a gente vem tanto discutindo aí nesses episódios, né? Está estruturando o solo e agora você tem um terraço que vai segurar. É um dos princípios para segurar a erosão e manter a saúde do solo. Isso, ele não é a principal, né? Mas ele é um dos princípios. Não podemos deixar de ter terraço. Né? Para o agricultor às vezes vai assim, ó, agora estou fazendo plantio direto, estou com uma palhada, eu posso abaixar a crista do meu terraço e não vou ter problema. Ele vai ter problema no futuro. Então, eu preciso ter critérios para isso. Uhum. Eu preciso avaliar, né, usar as ferramentas que eu tenho para eu conseguir dimensionar essa altura do meu terraço. A distância entre terraço e a profundidade desse meu canal. Muito bem. Né? Então, sempre fazer com critério, né? A mensagem é essa, sempre fazer com critério. E hoje nós temos muitas ferramentas que dão subsídio para a gente ter esses critérios para avaliação do sistema de terraço. Então, para a gente agora fazer um resumão desses nossos episódios aí, falando sobre saúde do solo. A gente começou lá atrás, entendendo como os artifícios que a gente tem hoje para a manutenção da saúde física vão ser importantes, assim como a saúde química, a biológica e também essas outras estruturas que fazem com que o solo mantenha assim um sistema conservacionista. Tudo isso foi muito importante para a gente entender, né, como o produtor pode ter um manejo mais saudável para o solo. Então, professor Ismael, muito obrigada pela sua participação nessa série com a gente. Fizemos vários episódios que eu tenho certeza que vão contribuir para quem está em casa nos assistindo. Você tem mais alguma contribuição aqui para trazer para a gente, mais alguma informação? Eu queria agradecer e dizer que a gente fica à disposição, e o que a gente pôde aprender aqui é que de maneira alguma existe uma ferramenta que isoladamente vai funcionar. Na verdade é tudo uma engrenagem que precisa ser unificada, ou seja, ter o mesmo ritmo. Sim, né? Temos que correto. trabalhar em amplitude e em conjunto para que a gente consiga ter essa estabilidade produtiva tão buscada, né? Que o fim é esse, né? A estabilidade produtiva dos sistemas.
Essa foi então a nossa série Saúde do Solo. Obrigada para você que nos acompanhou até aqui. A gente espera que essas dicas tão valiosas trazidas pelo professor Ismael Lopes possa contribuir aí com a sua produção. E aqui no estúdio a gente continua a conversa com a participação de 2 agrônomos hoje aqui. Luiz Anão, pesquisador do IDR Paraná, mais uma vez aqui com a gente. Bem-vindos, Anão. Obrigado, Daniela, professor Celso. Nesse programa que a gente tem sempre a honra de participar e poder estar contribuindo com todos. Show! E também Fernando Pereira, que é presidente da AREAC, Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. É um prazer sempre muito grande para a gente estar aqui nesse programa de vocês. E hoje continuamos falando sobre a saúde do solo, né? Acompanhamos esses 6 episódios aí com a participação do Ismael Lopes e eu acho que o que a gente não pode deixar de falar aqui é que todas essas informações devem ser trabalhadas em conjunto, né? O solo é realmente um organismo vivo que depende de todas essas informações. Queria que você comentasse um pouquinho, Zanão, da sua perspectiva sobre essa série também. Então, eu acho a série muito oportuna, né, e importante, né, porque o solo ele é como você falou, um organismo vivo, ele é um sistema bem complexo, né, e se a gente considerar a propriedade aí como uma empresa, né, que o produtor também tem que ter o lucro, né, e o solo ele é um insumo, um bem ali, um patrimônio, né, que está inserido no processo produtivo, né, as culturas, a produtividade das culturas, o solo interfere nessa produtividade, então tem que ser essas questões todas levantadas na série, né, são muito importantes e o produtor deve levar isso em consideração, sim, se a gente busca aí aumento de produtividade e conservação do solo, né, que são as duas coisas que a gente, como engenheiro agrônomo, a gente tem que ficar atento a essa questão, produzir, gerar lucro, mas também cuidar do patrimônio solo, né? Com certeza. Que é um recurso natural não renovável. Exatamente. E, Fernando, você falava com a gente aqui nos bastidores que é realmente essa questão de unir essas informações, trabalhar os 3 pilares, físico, químico e biológico em conjunto, que é essencial, como o Zanão pontuou. Perfeito. Eu acho que esse é o grande papel do engenheiro agrônomo, né? É olhar isso de uma forma, né, holística, e integrar todas essas questões, né? Então, assim, como foi acabado de falar, o solo é um ser vivo, né? E a gente precisa manter ele vivo, né? E como é o principal patrimônio do produtor, é aquilo que ele vai deixar para os filhos deles, para o neto dele, ele tem que trabalhar dessa forma, olhando não só o aspecto químico que algumas gerações atrás foi o principal foco, né? A gente aumenta a produtividade, né, com fertilizantes químicos. Hoje a gente entende que é a associação disso, né? A gente precisa manter o nosso solo, a gente precisa de plantas que vão fazer com que essa vida microbiana funcione, né? Nós vamos fazer com que a gente mantenha essa interação, né, da biótica, né, com o químico e é isso tudo junto que realmente vai fazer com que o produtor possa ter sucesso na sua atividade, né, que é o colher mais, que é o produzir mais, né, com rentabilidade e com sustentabilidade. Zanon, o Paraná é um exemplo de conservação, né? E o professor Ismael deu várias técnicas aí, física, química do solo, né? O que você acha realmente, na sua opinião, como que está o Paraná em relação a essa saúde do solo? O Paraná ele né, um dos estados, né, que tem uma legislação própria sobre o uso e ocupação de solo, também está na vanguarda dessa questão. Foi o berço do plantio direto, né, então uma das ferramentas aí de manejo e conservação de solo que a gente tem. E também está preocupado com essas questões, né? Tem o próprio IDR Paraná junto com universidades, com o patrocínio aí da FAEP, do Senar, tem aí feito uma rede para estudar esses índices aí de qualidade do solo, para ver distância de terraço. Então, realmente o Paraná ele está na vanguarda aí dessa preocupação com o solo, né? Que foi tratado na série, né? Então, mas a gente tem que conscientizar o produtor, né, cada vez mais
dessa importância, né? O solo é um ser vivo, então a gente vê também, por exemplo, que o oxigênio ele é um nutriente. Quando você começa a estudar ali, o oxigênio é um nutriente. Então, como que você vai ter um oxigênio, uma circulação de oxigênio, a planta respirando bem, se o solo está compactado, né? Então, a gente tem que ver, cada vez mais entender que o solo vive, o solo precisa respirar, o solo precisa se hidratar, o solo precisa segurar essa água. Então, a gente tem que colocar todos esses fatores, né, que foram muito bem colocados, pontuados na série, em prática no dia a dia. Então, a gente tem que fazer isso chegar em cada propriedade, né, conscientizar o produtor. Com tudo isso, Ronaldo, que você falou aí, que a gente concorda, é o real, né? Mas o agricultor hoje, com suas práticas de manejo, não estaria um pouco prejudicando, talvez, essa situação que você está colocando aí? Sim, tá, esse soja, milho, trigo, isso, né, os próprios pilares do plantio direto não estão sendo muito bem colocados, né, observados, né, essa questão de mínimo revolvimento, de plantas de rotação de culturas, plantas de cobertura e o solo sempre coberto, né, seja com cobertura morta, palhada ou com as próprias culturas ali, né. Então, são coisas simples, né, que a gente precisa relembrar sempre, né? Toda oportunidade que a gente tiver igual essa, a gente tem que ficar relembrando. É igual assim, a saúde humana, né? A gente sabe que tem que fazer atividade física, não pode fumar e tem que fazer uma dieta e comer coisas saudáveis, mas a gente tem hora que dá uma escorregada. Mas nessa questão do solo é mais importante ainda, porque os efeitos dessas práticas, pequenas práticas que a gente coloca, como foram colocadas, não são coisas muito difíceis de se fazer, né? Mas o efeito disso é lento. Mas quando você atinge esses efeitos, né? Quando tem um produtor que tem uma boa conservação do solo, essa água infiltra a água no solo, não tem compactação, acrescenta matéria orgânica no solo, esse produtor ele não quer retroceder, ele não quer, né, deixar esse sistema que ele conseguiu pouco a pouco, né, estabilizar. Então, é mais ou menos isso. Sempre a gente tem que ficar falando para o produtor para ele colocar essas práticas né, no dia a dia ali na lavoura. E não aplicar corretamente. Aplicar corretamente, né, e entender que isso é lento, que o processo é lento, mas ele é exitoso no final. Que lá na frente vai ter um bom retorno, né? Sim. Fernando, agora eu queria contextualizar também aqui contigo que a gente começou a série falando sobre como controlar a erosão, né? Evitar a erosão e a importância do terraço para isso, o sistema de terraceamento. E terminamos falando do manejo de terraços também. No seu ver, assim, os produtores rurais, junto dos engenheiros agrônomos, têm trabalhado a questão dos terraços, esse espaçamento necessário, o bom nível, assim, né, das curvas que precisam estar bem ajustadas também. Como é que está essa questão, ao seu ver? Eu acho que assim, né, a gente está vivendo novos momentos, né? Então, assim, no passado, quando a gente falava o plantio da palha, não é o plantio direto. Então, num primeiro momento, esse plantio em cima da palhada, ele diminuiu a erosão, né? Muita gente acabou tirando terraços, aumentando essas estâncias de terraços. E o que a gente tem visto nos últimos anos, né, principalmente em relação às mudanças climáticas, né, a gente não está tendo tanta perda na quantidade de chuva, mas as precipitações elas estão muito mais concentradas, elas estão muito mais pesadas em termos de volume. Então está voltando a agravar isso. E aí quando o professor fala de macroporosidade, microporosidade do solo, né, de reter mais esses espaços para a gente ter onde guardar essa água, né, é extremamente importante. Então a gente precisa voltar a conceitos básicos, né? Plantio direto não é feito numa sucessão de soja, milho, mas é feito com outras plantas, com sistemas radiculares diferentes que vão fazer com que essa movimentação de nutrientes, que a gente consiga aumentar essa micro porosidade, né? E aí, eu sempre falo assim, ó, o terraço é o goleiro no futebol, ele é o último, né? A gente tem que começar desde o ataque lá. Exatamente. Se defendendo. Uhum. Né? E quando chega no goleiro, sinal que a gente já falhou em outras etapas.
E aí volto a frisar de novo, a importância do profissional olhar isso tudo. Nós temos diferenças de solo, a gente precisa usar, né, todos os recursos que nós temos. E como eu acabei de falar, isso não é estável, né? Nós estamos vivendo momentos novos, né? E se tende, né, pelo menos é o que se fala, a agravar isso. Então a gente precisa fortalecer, né, justamente, e voltamos ao início lá, né? Voltar a olhar os terraços com outros olhos, né? Voltar e pensar, né, numa rotação de cultura, pensando em plantas que realmente ajudem nesse processo, ao mesmo tempo que o grande desafio é que essas culturas sejam viáveis e mantenham o produtor, né, competitivo, mantenham o produtor sendo sustentado, né, pela terra, que é o objetivo principal. Claro, com certeza. Eu vou voltar uma pergunta para os anões. Respondeu muito bem, Fernando, gostei da tua interpretação. Mas, Anon, hoje, será que essa era digital não está levando os profissionais a ficar muito robotizados, esquecendo dessas práticas fundamentais que existem, voltar aos fundamentos, e estar olhando para o futuro da microbiota do solo também, que vai ajudar nessa porosidade, vai ajudar nessa conservação do solo? Certamente. Então, a gente está vivendo assim, uma era muito avançada, né, de conhecimento, de técnicas, de ferramentas. E aí parece que a gente se deslumbra com essas ferramentas, mas esquece um pouco o básico que deve ser bem feito, né? Então, assim, os princípios básicos, né, todos esses princípios dessas técnicas, eles, em algum momento, eles estão deixando de ser empregados, né, corretamente, pela facilidade, às vezes, dos softwares, das ferramentas digitais aí, né? Então, mas assim, é uma ferramenta, né? E o profissional que tem que correr atrás de melhor usar essa ferramenta, né? Então, a gente tem visto também essa avaliação, né, da biologia do solo, né, com algumas técnicas aí, o próprio BioAS, análise de enzimas do solo, né? Então, hoje já se fala também algumas ferramentas para você medir compostos orgânicos que são produzidos ali no solo também, para avaliar essa qualidade. Mas, assim, essa parte biológica do solo, os próprios insumos aí, os bioinsumos que a gente tem visto, né, os inoculantes, né, cada vez mais, assim. Esses, então, uma velocidade muito rápida nos últimos 4 anos, né? Então, o caminho está aí também, né? A gente desconhece muita coisa dessa parte biológica, mas a gente tem o exemplo da fixação biológica de nitrogênio, né, da soja, né, que faz a soja brasileira ser um sucesso aí nessa independência de nitrogênio em um micro-organismo. Imagina todos que estão postos aí, que estão sendo mais estudados, né? Então, acho que a gente está partindo para essa fertilidade biológica também. A gente tem que partir para isso também. Então, para esse lado, né? Mais ferramentas, ferramentas práticas no dia a dia, né? Como a gente tem uma análise de solo química, a gente teria que ter essas ferramentas também para avaliar a biologia do solo mais rápido ali no campo. Além das práticas conservacionistas, reestruturar a microbiologia do solo. Do solo, e aí aquele tripé, né? Química, física, biológica. Se a química ela está ali no meio, né? Como o próprio Fernando falou, a física é a questão da respiração, é oxigênio e hidratação do solo. Então, se isso não tá bem, a biologia não vai bem e a química também não vai bem, porque os nutrientes se movimentam na água, né? Exatamente. Como o professor Celso bem lembrou no episódio da série, a planta não come, a planta bebe. Então é água, é oxigênio, é poro, é parte biológica, física e química junto. E é preciso dar condições para que esse sistema radicular também cresça, possa né? ser A planta está ali no sistema. E não pode ter alumínio também, que senão não vai ter raiz para crescer, tem impedimento químico. Então, cada vez mais o profissional tem que se atentar aos princípios básicos, né? Se ele souber esses princípios básicos ali, ele vai dominar todas essas ferramentas aí, vai se aproveitar de todas elas. E falando do profissional que precisa ter esses conhecimentos básicos, a gente relembra, né, na última quinta-feira, dia 12, foi comemorado o Dia do Engenheiro Agrônomo e é um papel muito importante desses profissionais, de vocês, né, que estão aqui e levar esse conhecimento adiante também, né? Temos aí
diversas frentes de atuação do engenheiro agrônomo, mas a base precisa ser relembrada, né, Fernando? Inclusive, parabéns a vocês três pelo Dia do Engenheiro Agrônomo, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de levar esse conhecimento da base daqui para frente, né, em diante. Esse é um constante desafio que a gente tem, né? É claro que cada profissional segue o seu caminho e primeiro é ele que tem que buscar isso, mas dentro da Associação de Engenheiros Agrônomos de Cascavel, a gente procura, né, trazer alguns temas, né? E olha como que a gente está falando aqui de solo, foi um dos temas que a gente acabou abordando de forma indireta esse ano, né? A gente viu toda a tendência e a gente entende que pela região que nós vivemos, né, nós não vamos tirar a soja, nós não vamos tirar o milho, né, mas nós precisamos fazer rotação de culturas. E esse foi um dos temas abordados durante os treinamentos que a gente teve durante esse ano, né? Aproveitamos o trigo que entrou em evidência e ele pode entrar nesse processo, mas trazer outras culturas, né? E principalmente explorando o que cada uma dessas culturas traz. Questão de descompactação de solo, reciclagem de nutrientes, né? Aumentando a minha quantidade de carbono aí, né? Exato. Essa relação CN que é importante, né? Para a gente futuramente aí galgar aí um pouquinho mais de matéria orgânica, que é o grande desejo que a gente tem na nossa região. Então são esses os desafios, né? E aí a gente busca sempre, né, trazer esses temas, né, justamente para tentar atualizar um pouco ou despertar, né? Que eu sempre digo, a gente não vai conseguir atualizar 100%, mas despertar principalmente nesses profissionais novos que estão chegando no mercado, né? Então entender, como falou, que de ferramentas a gente está cheio e talvez vamos ter uma gama de ferramentas que vão dar velocidade, isso, aquilo, mas a gente precisa trabalhar os conceitos básicos, a gente precisa entender o que fazer com essas ferramentas, as informações e como é que a gente faz a interação de tudo isso. Tá? Então esse é o grande desafio. E aí numa semana que a gente está comemorando, né, não só o Dia do Engenheiro Agrônomo, mas na nossa instituição nós estamos comemorando os 55 anos de associação, né, a gente acaba tendo uma programação pensando, não largando a questão técnica, né, que faz parte da nossa formação e ela tem que ser continuadamente trabalhada, né, mas também a gente precisa festejar isso, né, e essa foi a nossa programação aí dentro dessa semana aí do Dia do Engenheiro Agrônomo. Ótimo, muito pertinente, realmente. É isso, né, Zanão? É isso que o Fernando comentou, então. Cabe a cada profissional também. Hoje se está se atualizando, né, nessas técnicas, nesses conhecimentos, até nos princípios básicos, né? Você tem muitos cursos aí disponíveis, né? Vocês colocam toda semana ali um monte de curso, muitos cursos gratuitos online. Então essa constante capacitação dos profissionais também, eu acho que ela atualização, né? Ela é importante para aplicar esse conhecimento, né? Para uma profissão que é muito nobre, que é ajudar o produtor ali a produzir alimentos, né, para alimentar todo mundo, né, e também visando aí uma conservação dos recursos naturais, né, você produzir, mas com sustentabilidade. Com sustentabilidade, né, professor? Com sustentabilidade, com certeza. Muito bem, pessoal. Obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado.